A evolução da Terra, desde o seu nascimento até a atualidade, abrange uma série de eventos marcantes e transformações significativas. A formação do Sistema Solar a partir de uma nuvem de gás e poeira interestelar. O impacto da colisão com o planeta Theia, que resultou na formação da Lua. A transformação da Terra em um mundo de água e o surgimento da vida. A evolução das primeiras formas de vida e a explosão cambriana. As transformações geológicas, o surgimento dos seres humanos e a ameaça das alterações climáticas. Nos últimos milhares de milhões de anos, a Terra foi bombardeada por asteroides, chocou com outros planetas e congelou várias vezes. Para não falar de ser governada por todo o tipo de formas de vida malucas. Por vezes, é de admirar que o nosso planeta azul tenha sobrevivido a tudo isso. Mas se quisermos fazer uma visita à história do nosso planeta, temos de começar logo no início. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, o nosso sistema solar começou a emergir de uma densa nuvem de gás e poeira interestelar. Esta nuvem colapsou num disco rodopiante de matéria que foi ficando cada vez mais quente, até que o hidrogênio se fundiu em hélio. E sem mais nem menos, nasceu o nosso Sol. E a Terra também estava a caminho. Após o nascimento da nossa estrela, toda a matéria nas extremidades mais afastadas do disco giratório começou a aglomerar-se. Estes aglomerados seriam as sementes dos planetas e luas do nosso sistema solar. À medida que acumulavam mais matéria, tornavam-se maiores e mais esféricos. Os aglomerados nas regiões mais frias do sistema solar eram maioritariamente constituídos por gelo, líquidos e gases. Mais perto do Sol, todo o material rochoso formou os planetas interiores, como Marte e a Terra. Esta jovem Terra era incrivelmente ativa. Vulcanicamente falando, expeliu gases como o sulfúrico de hidrogênio, o metano e o dióxido de carbono. Estes gases constituíram a primeira atmosfera do nosso planeta. A Terra primitiva era constantemente bombardeada por grandes asteroides e cometas. E em breve, a Terra sofreu uma colisão ainda mais violenta. Theia, um planeta do tamanho de Marte, bateu diretamente no nosso jovem mundo. Esta colisão épica atirou pedaços de matéria para toda a órbita da Terra. E depois a gravidade uniu-os no que hoje conhecemos como a Lua. Nesta Terra quente e primitiva, não havia oceanos. Toda a água existia como o gás. Mas há 3,8 bilhões de anos, o nosso planeta resfriou o suficiente para a água se condensar e se tornar líquida. O primeiro oceano primitivo cobriu esta jovem Terra e transformou-a num mundo de água. H2O é um ingrediente essencial para a criação de seres vivos. Assim, com toda aquela água, a vida surgiu na Terra há cerca de 3,7 bilhões de anos. As primeiras formas de vida eram organismos microscópicos. Mas foi quase 1 bilhão de anos depois disso que alguns destes organismos mudaram o curso do mundo. A Terra não permaneceu como um mundo de água durante muito tempo. Em breve, os primeiros continentes emergiram do antigo oceano. Os cientistas chamam-lhes crátons. À medida que mais e mais terra emergia do oceano, o primeiro supercontinente apareceu no planeta. Valbara não era exatamente um supercontinente. Era bastante pequeno. Os cientistas pensam que era mais pequeno do que o continente da Austrália. Há cerca de 2 bilhões e 400 milhões de anos, as cianobactérias evoluíram e tornaram-se os primeiros fotossintetizadores do nosso planeta. Finalmente, tínhamos alguns produtores de oxigênio para tornar a atmosfera da Terra muito mais hospitaleira. Com todo esse novo oxigênio, a atmosfera da Terra tinha níveis muito mais baixos de dióxido de carbono. E isso tornou o planeta muito frio. Grande parte do nosso jovem mundo congelou e a Terra assistiu à sua primeira idade do gelo. Agora, à medida que a atmosfera da Terra mudava, os continentes também se moviam. Separaram-se e voltaram a juntar-se no supercontinente seguinte. Rodínia era um verdadeiro supercontinente. Pode ter sido o maior supercontinente a cobrir o planeta. E a vida? Bem, a vida tornou-se finalmente mais complexa. Mas então algo aconteceu. Rodínia partiu-se e formou-se um novo supercontinente, que se chamava Pannotia. Então, entre cerca de 540 e 485 milhões de anos atrás, houve uma explosão de nova vida. Esta altura foi chamada Explosão Cambriana.
E os animais que evoluíram durante este período tinham partes duras do corpo, como conchas ou espinhos. Os mais famosos de todos eram as trilobites de aspecto alienígena. Há cerca de 440 milhões de anos, o clima alterou-se subitamente e a temperatura do oceano mudou drasticamente. A Terra assistiu ao seu primeiro fenômeno de extinção em massa. Esta foi a extinção por Ordoviciano-Siluriana. E a maior parte da vida que se estava a espalhar pelo planeta desapareceu. Muitas destas formas de vida lançaram as bases para os ecossistemas que temos atualmente na Terra. Alguns entre 420 e 350 milhões de anos atrás. As primeiras árvores surgiram do solo da Terra. E os primeiros animais também chegaram à Terra. Há 250 milhões de anos, o planeta estava coberto pelo nosso último e vasto supercontinente, a Pangeia. Infelizmente, foi também durante este período que a Terra testemunhou o maior evento de extinção em massa da nossa história. A Grande Morte. Enormes quantidades de gases com efeito de estufa e o aquecimento global acelerado dizimaram cerca de 90% de todas as espécies da Terra. Mas esta extinção em massa ajudou a preparar o caminho para a evolução da próxima vaga de animais. Há 240 a 230 milhões de anos, apareceram os primeiros dinossauros. Durante os 150 milhões de anos seguintes, eles dominariam a Terra. Se estivesses lá, terias visto o gigantesco saurópode Argentinosaurus, o maior animal terrestre de sempre. Ou teria sido perseguido por um dos maiores predadores de topo da Terra, o T-Rex. E também terias visto a Pangeia a separar-se e a formar os continentes que conhecemos hoje. Talvez já saibam para onde isto vai. Há 66 milhões de anos, um asteroide bateu no nosso planeta, exatamente agora onde México. E lançou tantos detritos para a atmosfera que bloqueou o Sol. Isto levou a alterações climáticas devastadoras que causaram a extinção dos dinossauros. Na vaga seguinte de animais emergentes, os mamíferos tornaram-se mais comuns. Há cerca de 6 milhões de anos, os primeiros seres humanos conhecidos começaram a caminhar neste mundo. Esta espécie chamava-se Sahelanthropus, embora provavelmente ainda andassem de quatro. Há 4 milhões de anos, os primeiros humanos começaram a andar erectos. E cerca de 1 milhão de anos depois, desenvolveram as primeiras ferramentas conhecidas que usavam para partir coisas. Há cerca de 800 mil anos, as coisas começaram a fazer faísca. Estes primeiros humanos descobriram como controlar o fogo e podiam agora cozinhar alimentos e aquecer-se a si próprios. Os seus cérebros continuaram a evoluir, agora mais rapidamente do que nunca. Estes humanos aprenderam a interagir uns com os outros e com o mundo circundante de formas totalmente novas. Então, entre 40 e 15 mil anos atrás, todas as outras espécies humanas, além do Homo sapiens, foram extintas. Há 10 mil anos, a Terra viu os seus primeiros agricultores. Estes humanos, anteriormente nômades, deixaram de vaguear pelo planeta e criaram finalmente as suas raízes. Há cerca de 250 anos, deu-se a Revolução Industrial. Passamos por grandes transformações tecnológicas, socioeconômicas e culturais. As sociedades agrícolas de base rural transformaram-se em sociedades urbanas mais industrializadas. A nossa população humana continuou a crescer. Em 1804, alcançamos 1 bilhão. Em 1927, atingimos 2 bilhões. E desde a década de 1960, a população global tem aumentado cada vez mais depressa até chegar ao ponto atual, com mais de 8 bilhões de pessoas. E agora há uma nova ameaça à existência humana e a muitas outras formas de vida aqui na Terra. As alterações climáticas. As temperaturas e o nível do mar estão a aumentar em todo o mundo e a biodiversidade está a diminuir. Podemos estar à beira de outro evento de extinção em massa se as coisas não mudarem. Mas isso é um assunto para outro dia.